Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos que acompanham o que acontece em todo lugar e relatam para a gente a visão de cada um, o que eles descobriram, o que eles constataram, o que eles acharam da semana que passou, das coisas que modificam as nossas vidas. Conosco hoje o economista Manuel Tedim, o publicitário Lula Vieira e o também publicitário Elísio Pires. E eu vou começar mais uma vez com Elísio Pires. Meu caro, se ligou em que na semana que passou, Elísio? Estou ligado na votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Né? E mais incrível é que um tal de André Mendonça, que vocês já ouviram falar, e de onde é que veio, né? Pediu vista. E a Rosa Weber já fez um apelo para ver se ele termina logo com essa vista, porque ela está saindo no final de setembro, né, da posição dela, está saindo do Supremo, né, por idade. Né? Então ele pediu para... Vamos ver se ele finalmente atende o pedido dela para que seja imediatamente votado. É uma coisa imediatamente votada, uma coisa profundamente importante essa votação do marco temporal. Né? E outro registro que eu acho muito interessante dessa semana que passou é essa fumaça de incêndio do Canadá que invadiu os Estados Unidos. Pô. Né? Pra você ter uma ideia, Nova York chegou a suspender voos por causa da fumaça que estava invadindo a cidade. Fumaça do Canadá, que é inacreditável. Né? E agora, para variar, a chamada boa notícia, ou as boas notícias. Né? Uma boa notícia para começar é que os hotéis de São Paulo preveem um aumento de até 25% na sua ocupação no domingo, dia 11, que é a realização da parada LGBTQIA+. Então, um aumento grande de ocupação. Né? E outra boa notícia é apenas para os palmeirenses, que o Palmeiras comprou um novo avião de 140 passageiros, 280 milhões, é um dinheirinho barato, né? 200, e avião é da Embraer. Eles já avisaram que podem alugar também para outras equipes, o que é uma boa notícia também, né? São as duas boas notícias. Mas você imagina, o Elísio, vai ter assim, as cores do Palmeiras, o nome do Palmeiras, e aí o Corinthians vai alugar esse avião? Nunca. Né? O Corinthians pode, o Flamengo não vai alugar nunca. Né? Eles estão pensando em batizar o avião de Periquitão, né? Oh, meu Deus. Agora, o senhor André deu um golpe de vista aí no marco temporal. Isso não é pedido de vista, é golpe de vista. E essa passeata é um golpe de vista. E essa passeata é LGBTQIN. Eu acho que para facilitar, da próxima vez tem que ser LGBTAAZ, né? Porque tem um pouco de letra depois. Não, Barbosa, tem o seguinte, usa-se muito LGBTQA, e aí põe o mais, que é tudo que for a mais. Sim. Mas isso antigamente era GLS, que era bem mais simples, né? É verdade, Eu até conheço quem inventou essa expressão. Foi seu filho? Meu filho. É mesmo? É verdade. Eu acho boa, eu acho uma excelente acrônimo. Era gays, lébias e simpatizantes, né? Que era GLS. Você não acha bom, Elísio? Acho muito bom. Acho espetacular. Agora tem LGBTQA e NPS, eu sou da última turma. Não, eu tô mais, não é, Barba? Então, tem o mais, o que estão recebendo pelo INPS. Meu Deus. Lula Vieira, e você? Se ligou em que na semana que passou, Lula? Claro que no marco temporal, no nosso ministro que pediu vista por puro motivo de enrolar, porque para que ele quer ler mais? Como se fosse alguma dúvida, né? A nova distribuição de pastas é um fator, é uma coisa muito importante, porque mostra a fragilidade, de certa forma, do governo Lula. Ele está sendo obrigado a atender um monte de gente. Já está começando a criar ciúme. Tira um, bota outro, promete outra coisa. Eu tenho muito medo dessa reestruturação do governo à luz das pressões que recebe do Congresso. Eu acho que nós não podemos perder o estilo, o jeito, o padrão, a filosofia do governo Lula. Mas ele está disposto a fazer qualquer negócio para manter a chamada governabilidade. E também o dado triste
é que mais uma vai embora, mais uma das minhas musas, Astrud Gilberto. Grande musa, Uma com grande certeza. musa, mulher linda, e que levou, responsável, em parte, pelo grande sucesso da música brasileira nos Estados Unidos. Quer dizer, a importância dela, agora só que está sendo medida, porque as pessoas estão voltando à sua biografia. Lula, teve uma notícia relevante ontem no Le Monde, da morte dela. Foi, com foto e tudo. Foto e tudo. Né? E ela é uma figura maravilhosa, era uma figura maravilhosa. Além de tudo, muito bonita, um estilo de cantar incrível. Quer dizer, ela conseguia, num estádio repleto, cantar com aquela cara que ela estava sentada no sofá. E tem imagens ótimas dela na internet. Tanto sopa. Ela era linda, ela era linda. Gracinha, tem passagens dela cantando Garota de Ipanema, né? É verdade. Foi o grande sucesso internacional dela, né? But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. Hoje, Yesterday, dos Beatles, Garota de Ipanema foi a segunda música mais tocada. Foi. Manuel Tedinho, e você? Se ligou em que na semana que passou, Manuel? Então, tem um marco temporal aí que eu acho importante, assim, uma tragédia que aconteceu no Congresso. E eu vi uma charge hoje ou ontem, sei lá, que era interessante. Marco temporal, assim, embaixo, eram os índios. Ocupar a propriedade de quem tinha, a propriedade de quem vivia aqui até 1500. É um pouco isso, né, bicho? Vamos brincar aqui. Além de perder a terra, foram transformados em escravos. Já tem esse detalhe. Não, escravos e depois mortos. Bandeirante, essa conquista do interior do Brasil, conquista da própria costa, sacrificou muito índio. Olha, vamos julgar com cuidado, porque, enfim, a lógica, a cultura da época, o momento, isso tudo é importante olhar. Já tem várias teorias sobre o estudo da história que você tem que se adaptar à cultura da época para tentar analisar de uma maneira menos enviesada, né? Você tem que entender o homem e as suas condições, né? Não é isso que tem essa frase que é importante. Então, mas, cara, você tem que reconhecer o que é dos índios e o que não é dos índios. Claro, no Brasil todo não pode mais ser dos índios, mas vamos respeitar a ancestralidade, né? O Brasil tem muita terra que tem que ser protegida e tem que permanecer o que é e até ser, enfim, reformada, reconstruída as características anteriores. Mas, cara, a gente tem que respeitar isso. Enfim, achar que em 1988 todo mundo tinha visão do que era o Brasil, o que pertencia a quem e tal, é difícil. Então, isso é uma tragédia. Outra coisa que me preocupa bastante é que eu vi a composição da comissão parlamentar da reforma tributária. E tem muita gente ali que não tem menor interesse que as coisas mudem, não tem interesse que haja uma racionalidade na reforma tributária e que pode ser deletéria para o Brasil. Vamos ver se o Congresso consegue acertar isso direito, e é uma questão importante. Tem 2 ou 3 participantes que estão sob a influência política, digamos assim, que são do Amazonas e estão sob a esfera de influência da Zona Franca de Manaus, que é um escárnio para o Brasil. Tem sentido você ter incentivo fiscal para botar indústria na mata, na floresta da Amazônia, para vender para São Paulo. Quer dizer, é tudo errado, né? Quer dizer, e gastam-se centenas de bilhões por ano nisso, em renúncia fiscal. Isso tem que mudar. A
a reforma tributária olharia para isso, e eu estou achando que vai ter problema. Coisas que me chamam a atenção, Manuel, né, nessa sua fala. Primeiro, a questão da defesa das terras indígenas, que é para além dos próprios índios, que já são motivo de surra para a defesa, que é a defesa daquele espaço como uma proteção ambiental para o Brasil. Né? Os índios ali são uma defesa sem tamanho para nós. E aos poucos, o importante é que aos poucos o mundo está compreendendo que nós temos um único patrimônio, que é esta terra, e que a gente é responsável por ela. Quer dizer, aquela visão já expressa até pelo ex-presidente, de que, agora que nós estamos tocando fogo na floresta, vamos reclamar, acabaram com a deles, Que eu acho... É verdade. Eu acho inédito na história da humanidade. Quer dizer, vocês ajudaram a destruir o planeta, agora é a nossa vez de destruir, vocês não estão deixando a gente brincar de tacar fogo? Porque é isso. Mas eu acho que essa consciência está crescendo, e a gente cada vez mais está tendo, parte da população está tendo a consciência de que nós temos que preservar como um todo, o planeta que vivemos. Não dá mais para a gente imaginar que nós somos um país, quer dizer, apenas um país. Você vê agora essa situação de Nova York totalmente afetada por um problema no Canadá. Quer dizer, essa consciência de um único lugar de viver, eu acho que pode ser muito útil para a humanidade. É verdade. Esse incêndio atribui-se, com razão, ao aquecimento global, o total desequilíbrio que a gente tem no planeta, que incêndios são devastadores, mesmo nos lugares preparados para eles, como são os Estados Unidos, o Canadá, enfim. Por lá são mortais, literalmente. Lula, aproveita, deixa. Vamos ler o que nos próximos dias? Me conta aí. Eu tenho muito orgulho de ter uma amiga. Aliás, 2 amigos contribuíram para esta obra. Chama-se Diário de uma Angústia, que é um livro escrito pela Fernanda Borges, a Luciana Medeiros e o Mauro Ventura, esse amigo que eu citei, e que eles falam de como a escrita ou como o raciocínio sobre as doenças podem ajudar as pessoas que estão diante de uma doença grave. E eu acho que é uma leitura que todo mundo que tem alguém na família que esteja atravessando um problema de saúde grave, algumas até mesmo sem perspectiva, podem encontrar neste livro uma maneira de se comportar diante dessa situação. E eu acho que o Diário de uma Angústia, eu não tenho, felizmente, atualmente, eu diria que eu não estou atravessando nenhum desses problemas, nem ninguém muito próximo de mim. Mas, de qualquer forma, foi uma leitura importantíssima. Diário de uma Angústia, de Fernando Borges, Luciana Medeiros e Mauro Ventura. E leiam o depoimento de uma médica que hoje está cada vez mais crescendo a sua importância e sendo reconhecida, que é a Margarete Dalcomo. Grande figura. Grande figura. Além de ser uma pessoa amabilíssima, conheci Xé Lula Vieira. Claro. Domingo ela esteve aqui em casa também. É uma pessoa que você conversando tem a impressão que é uma querida amiga antiga, uma pessoa comum, apenas muito simpática, e aos poucos você vai descobrindo a cientista brilhante que ela é, a humanista extraordinária, e a mulher que consegue juntar essas duas coisas, se transformar num ser humano excepcional. E eu recomendo. Eu acho que todos nós ou vivemos ou estamos próximos de uma situação de doença, de perspectiva de morte, etc. Esse livro tem uma contribuição importantíssima, porque é gente ligada ao tema, não te dando receitinhas mágicas, mas colocando maneiras de você raciocinar, escrever, pensar sobre a sua situação ou a situação vivida por alguma pessoa próxima. Eu recomendo com muito entusiasmo. E não é uma leitura triste. Pelo contrário. Isto posto, vamos ao ponto. Na mesma ordem, vamos lá. Elísio Pires, se liga em que na semana que chega, Elísio?
Estou ligado na próxima reunião do Copom. Acho que está na hora de cair essa coisa horrorosa desse 13,75%, né? Só para lembrar, a inflação está em queda, né? O dólar está em queda, está subindo o cruzeiro, a Bolsa, a última vez que eu vi, estava com 115.488. É isso mesmo. É isso mesmo. Tudo para cair pelo menos 1%. Eu não acho que vai cair 1%, não, mas é uma torcida. Vamos ver o que acontece na próxima reunião do Copom, então, para cair. Eu queria lembrar, Elísio Pires... Só para lembrar, é a taxa de juro real mais alta do mundo. Eu só queria lembrar o Elísio Pires que a Bolsa já teve a 130 pontos há vai chegar lá, meio. Vai chegar lá. Ela vai eu também acho. Concordo baixa com você. essa Selic aí que ela chega lá. Tá? Eu concordo com você, vai voltar. Isso. Amém, amém. Lula Vieira, e você? Se liga em que na semana que chega, Lula? Eu tenho poucas preocupações além dessas já contadas aqui no plenário. Evidentemente, eu estou muito preocupado com qual a maneira que o Lula vai encontrar de manter a governabilidade, se é que ele está tendo, para não dar demais. E, com isso, ele inviabilizar o seu governo, quer dizer, ser apenas um arremedo de governo. Eu realmente estou preocupado com isso. Acho que os parlamentares foram com muita firmeza na direção de conseguir seus privilégios todos. Nós temos hoje um dos congressos mais abertamente monetaristas e interessados que nós já tivemos. A gente sempre acha que nós estamos no pior e vai vir pior ainda. Mas não, eu acho que nós chegamos lá em termos de falta de gente decente no governo. Meu amigo Manuel Tedim, você, se liga em que na semana que chega, hein? Tem duas coisas que me preocupam. Uma coisa de mais curto prazo, objetiva, que é a questão desse incêndio no Canadá. Eu acho que o mundo não está preparado, não se preparou para enfrentar isso a tempo. Estamos atrasados, e eu quero dizer mais, eu acho que tem uma certa mesquinharia política e de, húbris, né? Essa coisa do se achar e querer se estabelecer como o pai do desenvolvimento e manter o velho conceito de desenvolvimento, que é simplesmente o crescimento da produção. Isso acabou, não é mais isso. Eu acho que é o crescimento do bem-estar, diminuir a desigualdade, diminuir a pobreza, diminuir a qualidade de vida e o prolongamento do ser humano na Terra, quer dizer, o bom convívio com a natureza. Os governantes estão mais preocupados com a mesquinharia do próximo governo, da sua influência, e estão esquecendo isso. Para mim, não está resolvido esse problema, a técnica existe, a maneira de fazer, que obviamente não é final, mas você só aprende a fazer fazendo, está dada, e as pessoas não fazem, os governantes não fazem porque não querem. Então, isso é um problema assim, mais objetivo. O outro problema que tem me preocupado muito, e vocês que me conhecem há mais tempo sabem que isso é uma coisa de mais longo prazo, é como que a gente consegue mobilizar as pessoas, empresas, governo, judiciário, enfim, a população, os agentes sociais, para agirem em colaboração a favor de um desenvolvimento nesse mesmo sentido, um desenvolvimento mais empático, com menos desigualdade, com mais colaboração, onde os desejos coletivos, sem prejudicar as aspirações e as crenças pessoais, as vontades pessoais. Como é que a gente resolve isso? Qual que é a fórmula mágica que a gente pode construir para que isso aconteça? E eu acho que a gente é capaz de fazer isso. Eu acho que precisam as pessoas se mobilizarem a favor disso. Como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Vamos discutir aqui nós quatro e agregar mais pessoas para isso? É isso que precisa. E eu diria, e aí o último parágrafo é o seguinte: a mulher do Lula Vieira é uma pessoa que se preocupa muito com isso. É verdade.
Verdade. Se preocupa e age, interage, né? e é Se engajada. preocupa Né? e se ocupa. E se ocupa. Né? É Mas uma eu Agora, faria- Barbosa, nós que somos. Eu não sou mais ligado à igreja, tal, mas a gente que é. Eu já fui, né? Já fui presbítero e tal. Desde garoto eu fui engajado, fui coroinha, enfim. Como dizem os americanos, todos os 9 metros, né? Eles falam yards, é quase a mesma coisa. Como que as igrejas não estão preocupadas com isso de uma maneira efetiva, né? Está fora do discurso dos líderes das Não, religiões. e tal. existem alguns. O Ed Renekiewicz é um deles, bem engajado, preocupado e Poucos, né? ocupado, e mais alguns no entorno de onde ele anda e por onde ele passa. Tem Porque ele um Papa também que está preocupado. É verdade, esse Papa É um é Papa espetacular, hein? Cada dia gosto mais dele. Eu acho que é um Papa importantíssimo para o momento que a Igreja está vivendo. Essa ideia de ter de ser duro em relação aos desmandos sexuais dos sacerdotes, a sua posição política, esse Papa é realmente um enviado de Deus para quem acredita, mas é verdade. Mas Lula tem o seguinte, ele faz isso e mesmo, ele acredita nisso. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu adoro esse cara é espetacular. Eu só queria botar 2 virgulazinhas. Eu estou acompanhando com muito interesse, com um sorriso nos lábios, as performances do Periquito da Van e do Dono da Madeira. Ambos já acham que Lula é genial. Barbosa, usa essa autoridade. A gente estava aqui num papo sério. Vamos dar um corte nessa história. Vieira com Periquito da Van, pelo amor de Deus. Temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer para o piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem, até eu estou dentro do mesmo avião. Mas o que há com o Periquito da Van que te incomoda tanto, Lula? Não incomoda, ele agora é lulista, ele acha que vamos nós, Lula. Você já viu ele de terno vermelho, Lula? Pois é. E o cara do Madeiro, cheio de dívidas, atolado em dívidas, diz, eu acho que não devia ter aberto a boca. Nós todos concordamos, não devia. Mas, estamos a favor, né, Lula? O dinheiro não trazia felicidade e agora a gente está descobrindo que não traz a filosofia também, não traz sabedoria. Que nós possamos juntar esse povo todo, né, dos periquitos verdes e vermelhos, enfim, de todos os líderes, né, religiosos desse país, desse mundo, que a gente possa brigar junto por um tempo melhor, que realmente parece que puxa cada um para um lado e a gente não tem a visão da gravidade do momento pelo qual passamos agora, né? Seja no meio ambiente, seja no trato das pessoas. Não há razão de haver guerra nesse planeta, enfim, um monte de coisa que a gente já devia ter vencido há muito tempo, ainda está aí, mas olha, juntos nós vamos empurrando essa história aí. Também acho, Barbosa. Com Franciscos, com Ed Renês, com Manuels, né, com Lulas, com Elísios, a gente vai embora, né, em frente, fazendo o nosso papel. Não podemos esmorecer nem desistir. Senhores, semana que vem tem mais, hein? Com Elísio Pires, publicitário, Lula Vieira também publicitário, e Manuel Tedinho, economista, e quem mais vier da nossa turma, que é sempre bem-vindo. E você, que é o mais bem-vindo de todos, você é a mais bem-vinda de todas, participe, dê sua opinião, dê o seu like, seu dislike, se inscreva, critique, elogie, fique à vontade, isso aqui é seu. A gente está aqui para isso, para tentar de alguma forma, com a nossa contribuição de cada um aí, modificar a realidade para melhor, sempre para melhor. Amigos, semana que vem a gente volta. Valeu demais. Salve, socorro! Salve, socorro! Pronto. Grande Barbosa, um abraço. Se liga!